Fala Dev! Bem-vindo à aula 2 do curso HTML5 para iniciantes. Bem, na aula anterior você aprendeu um pouco sobre HTML e criou a sua primeira página e visualizou essa página no seu navegador. Porém, lembra que quando nós fomos rodar nossa página, nós tivemos que vir aqui no gerenciador de pastas, abrir o nosso projeto e no nosso arquivo clicamos com o botão direito e abrir com o Google Chrome ou com o navegador, né? Porém, essa não é a maneira mais adequada da gente rodar a nossa página HTML. Existe uma maneira mais adequada de fazer isso, mais profissional, através do nosso editor VS Code. Você vem aqui ao lado, aqui nós temos um botão de extensões. Você clica nesse botão de extensões e pesquisa por Live Server. É esse ícone aqui, ó. Você clica no ícone Live Server e vai aparecer um botãozinho para você instalar. O que significa, Renato? O que é Live Server? Live Server é uma extensão que facilita o seu trabalho na hora de visualizar a sua página HTML, tá? A gente não precisa ter todo aquele trabalho que nós tivemos. Ele vai executar de uma maneira bem mais prática, eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Feito isso, instalou aqui a nossa extensãozinha, pode fechar, fecha aqui, voltamos aqui para o nosso menu para visualizar os nossos arquivos. E como é que eu faço para rodar a página HTML com o Live Server? Você clica com o botão direito e vem aqui nessa opção Open with Live Server. Aqui está aparecendo em inglês para mim, mas para você pode estar aparecendo em português, vai ficar abrir com Live Server. Você clica e o nosso navegador vai ser aberto aqui, vai mostrar a nossa página HTML. Então perfeito, deixa eu organizar aqui a nossa tela, eu vou separar aqui a tela do navegador, colocar o meu editor de texto ao lado do navegador para a gente visualizar dessa maneira. Pois bem, você precisa saber que todas as páginas HTML elas são construídas através de tags. Você já deve ter ouvido falar muito sobre tags, elas são declaradas, elas são criadas através dos símbolos de menor e de maior, onde no meio você coloca o nome da tag, dentro dela você coloca o conteúdo e aqui no final você precisa fechar essa tag. E para fecharmos a tag, basta colocar o símbolo de menor, barra, informamos novamente o nome da tag e fechamos com o símbolo de maior. Perceba que para fechar uma tag é muito parecida com a abertura da tag. Basta nós adicionarmos aqui essa barra aqui no fechamento da tag. Então aqui nós abrimos a nossa tag, colocamos o conteúdo dentro dela e fechamos a tag aqui ao lado. Nós temos também as tags que não precisam ser fechadas e ela vai ter a seguinte característica. Aqui você coloca o símbolo de menor, o nome da tag, aí você coloca a barra e o símbolo de maior. Perceba que aqui nós abrimos e fechamos e dessa maneira nós não precisamos fechar. Esse é o básico que você precisa saber sobre as tags HTML. Agora, o que você precisa entender é que quando nós vamos criar qualquer página HTML, nós precisamos seguir uma estrutura básica de tags. É uma estrutura padrão. Sempre que eu vou criar uma página, eu preciso primeiro criar essa estrutura. E essa estrutura é essa aqui. Você vai estar se perguntando, pô Renato, você digitou uma palavra e já apareceu um monte de código na sua tela? É isso mesmo, eu fiz isso através de uma extensão aqui do próprio VS Code que ele facilita para mim esse trabalho. Mas eu não quero que você se atente muito nessa extensão, porque nesse momento você precisa digitar o código para fixar. Então, o nosso editor de texto, ele tem umas facilidades, tá? Ele autocompleta algumas coisas para a gente, mas nesse primeiro momento, no momento que você está aprendendo programação, você precisa digitar tudo. Pois bem, então é essa a estrutura básica de tag HTML para criar qualquer página. Então, essas são as primeiras tags que você vai precisar saber o que significa cada uma delas. Essa primeira tag significa que você está criando um documento do tipo HTML e utilizando a versão HTML5. Essa tag daqui de baixo é a nossa tag HTML. Percebam que todas as demais tags ficarão dentro dela. Ela é a nossa tag pai, vamos dizer assim. Ela é o pai de todas as tags. Mais embaixo nós temos a tag head, que é a tag de cabeçalho. Nela contém a tag de título, tá? E contém diversas meta tags aqui. Essa meta tag char7 UTF-8 nada mais é que informar para o seu navegador quais são os caracteres especiais que a sua página vai ler. Ele contempla a leitura de diversos caracteres especiais, acentos, cedilhas e outros tipos de caractere que a sua página vai ler. E essa tag mais abaixo, ela é responsável por ajustar a sua página HTML para visualização de celular, tá? Se eu tirar essa tag aqui e tentar acessar a nossa página por um celular, a visualização não vai ficar adequada. Para
para você ter telas responsivas, é assim que a gente chama. Telas responsivas é quando você consegue construir uma página HTML que funciona tanto no computador, quanto no celular, quanto no tablet. Isso se chama telas responsivas. E mais embaixo nós temos a tag body, que é aqui onde nós vamos escrever todo o conteúdo da nossa página HTML. Tudo que será visível para o usuário, programamos aqui dentro da tag body. As tags, elas se abrem e fecham, como essa tag HTML, que nós abrimos aqui no início e fechamos aqui no final. Nós temos a tag head, que abrimos aqui no início e fechamos aqui embaixo. E dentro dela nós temos outras tags. Então nós sim podemos ter tags dentro de tags. A primeira tag que eu quero que vocês conheçam é a tag de título H1. E dentro dela nós vamos colocar o título da nossa página, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, título da página com H1. Vou salvar e aqui do lado eu executei e apareceu aqui, ó, título da nossa página com H1. Existem também outras tags de título como H2. Eu vou colocar aqui, ó, título da página com H2. Vou salvar. E você vai visualizar o título da página com H2. Nós temos as tags H1 até H6. Pronto, todas as nossas tags de título, da H1 até H6. Uma diferença entre os títulos que eu quero que vocês não confundam com essa tag de título. Eu vou colocar aqui um título para nossa página, Aprendendo HTML5. E esse título você vai visualizar aqui na aba do seu navegador e não no conteúdo. As nossas tags H1 até H6, elas ficam no conteúdo da nossa página, perfeito? Agora que você já entendeu que existem todas essas tags de título, eu vou deixar apenas a tag H1 para nós darmos continuidade às outras tags. A próxima tag que eu quero que você conheça é a tag P, de parágrafo. Você abre e fecha a tag e aqui eu vou colocar o meu texto. Aprendendo HTML5 com Renato Pereira. Eu vou salvar e aqui nós visualizamos a nossa página agora com a nossa tag P. Então eu posso colocar aqui N tags P que você vai visualizar dessa maneira na página HTML. Nós temos também as tags de formatação de texto. E uma das tags que eu quero mostrar para vocês agora é a tag de negrito, que é escrita pela tag strong. Você pode abrir e fechar a tag e tudo que tiver dentro dessa tag vai ficar em negrito. Então percebam que eu abri a minha tag strong, coloquei o texto HTML5 e fechei o strong. Isso significa que somente a tag HTML5 vai ficar em negrito. A próxima tag HTML que eu quero mostrar para vocês é a tag U, onde eu vou aplicar aqui a minha tag, que eu também tenho que abrir e fechar, coloco o conteúdo dentro dela, fecho e tudo que está dentro dela fica sublinhado. Ela é uma tag também bastante utilizada em sites, blogs, etc. A próxima tag também importante é a tag EM. Eu vou abrir aqui a nossa tag, fechar e tudo que está dentro desse conteúdo vai ficar em itálico. Então percebam que aqui nós temos a nossa tag de parágrafo, onde nós colocamos o nosso texto comum. O que eu quiser colocar em negrito, eu tenho que colocar entre as tags strong. Se eu quiser sublinhar um texto, eu coloco entre a tag U. E se eu quiser colocar o texto em itálico, nosso texto vai ficar dentro da tag EM. A próxima tag que eu quero que você conheça é a tag spam. Ela é uma tag que você precisa abrir, fechar e aqui dentro você coloca o conteúdo do seu texto com o spam. E aqui ao lado apareceu o texto aqui para mim. Mas Renato, qual é a diferença entre o spam e a tag P? Se eu utilizo a tag P para colocar os meus textos HTML, é que o spam, diferente da tag P, que ocupa de uma ponta a outra da sua página HTML e dá um espaçamento entre os textos, entre as linhas, a tag spam, ela compreende somente o texto digitado, o conteúdo que está dentro dela. Ela não vai de uma ponta a outra. Tanto é que se eu escrever mais aqui embaixo spam, eu vou colocar aqui conteúdo 2 com spam. E percebam que o texto ficou ao lado do meu texto de cima. Ela compreende somente até o texto. E tudo que vier após a tag spam vai ficar ao lado dela.
Agora, se eu quisesse que esse texto aqui ficasse abaixo da minha tag span, para isso nós utilizamos uma tag chamada BR e ela tem como função fazer a quebra de linha da nossa página HTML. Eu vou salvar e percebo que o texto foi quebrado. Tudo isso porque nós colocamos a tag HTML entre o span de cima e esse span de baixo. Ele executou a quebra de linha. Se eu quiser executar mais uma quebra de linha, eu posso colocar aqui novamente a minha tag BR e ele vai executar novamente a quebra de linha.